Oi, pessoal, tudo bem com você? Que bom, né? Podemos estar aqui mais uma vez, podendo estudar um pouco da palavra de Deus, falar dessas maravilhas, de tudo aquilo que Ele tem feito por nós e através de nós. É uma alegria muito grande para mim estar aqui com você. Estamos estudando aí o livro de 1 Samuel, iniciamos o capítulo 28, e no início desse capítulo, nos versos aí iniciais, 1 e 2, observamos o que eu gostaria de entender como a resposta de Deus para as decisões erradas de Davi em buscar abrigo junto aos inimigos do povo de Deus. Agora, dos versos 3 a 25, veremos as decisões de Saul a respeito da batalha que estava para ocorrer contra os filisteus. Mas hoje eu não vou tratar todos esses versículos, vou ficar apenas até o verso 6. Confesso que é uma passagem muito desafiadora. Ela nos traz ali em seu bojo algumas informações sobre pensamentos, formas de agir das pessoas relacionadas com a sua crença pessoal. Portanto, eu não pretendo aqui emitir juízo pessoal e sim, se necessário, trazer a resposta que a palavra de Deus nos traz para o nosso entendimento. Bom, observe os versos 3 e 4. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sumém. Ajuntou Saul a todos a Israel e se acamparam em Gilboá. O verso 3, ele volta a afirmar de que já vimos lá no capítulo 25, que portanto eu não vou comentar muito, que Samuel, o profeta, estava morto e que já havia sido sepultado lá na sua terra natal, em Ramá. Ainda afirma que Saul havia desterrado ou mandado embora os médios e os adivinhos, não deixando que eles exercessem as suas atividades. Não encontrei aqui a citação de um decreto oficial de Saul a respeito do assunto, mas possivelmente isto deve ter ocorrido para atender aos mandamentos do Senhor citados no livro da lei, da qual com certeza ele conhecia, né? Observe, eu vou citar aqui o livro de Levíticos, no capítulo 19, verso 31. Não vos voltareis para necromantes, nem para os adivinhos, não os procurareis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Esta é uma das leis do Senhor citado no livro de Levítico, né, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é os livros do Pentateuco. MacArthur, né, que eu tenho sempre comentado, ou usado os comentários dele aqui, ele vai falar um pouco a respeito dos médios que consultavam os espíritos. Eles haviam sido banidos de Israel pela lei divina. E Israel não deveria ser manchado por eles. Consultá-los equivalia a uma prostituição. Deus voltaria sua face contra o ofensor e o expulsaria do seu povo. Médios e consultores de espíritos deveriam ser mortos por apedrejamento. Até mesmo Saul compreendia que isso e havia abordado o assunto anteriormente, né, no verso 9. E essas citações aí de MacArthur não são próprias deles, né? Ele está citando apenas o que está contido na lei, lá em Deuteronômio, no livro de Levíticos. Basta você ler lá que você vai ver essas citações lá de MacArthur. Continuemos. O verso 4 e 5 nos afirma que Saul fica sabendo que os filisteus já haviam se acampado em Sumém. Ele então reúne o seu exército e se acampam em Giboá. E diz o verso 5 que quando ele vê o exército do inimigo, temeu e se curvou e se turbou muitíssimo o seu coração. Ficou com o coração nebulado, né? Medo. Mateus Henry, outro comentarista da palavra de Deus, ele escreve o seguinte comentário a respeito destes versos. A aproximação dos exércitos de ambos os lados para o campo de batalha. Ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sumém, que ficava na tribo de Issacar, ao norte do seu país. A terra de Israel, pelo que parece, era mal guarnecida, visto que os filisteus podiam marchar com seu exército até o coração do país. Saul, enquanto perseguia Davi,
deixou seu povo desprotegido e exposto. Estas são as afirmações de Matheus Henry a respeito desse fato. A má administração, entendo que a má administração do rei, se preocupando com os seus assuntos pessoais, traz esse desconforto, para o povo de Israel. E agora, mais uma vez, ele treme de medo. A exemplo da ocasião em que ele estava diante lá do exército filisteus também, com o gigante Golias que desafiava os israelitas. E o autor foi bem complacente ao afirmar estas palavras. Mas podemos ver na linguagem moderna que Saul tremeu nas bases, estava realmente com medo daquele exército que estava ali na sua frente. O verso 6, ele nos diz o seguinte: consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Interessante, observar esta ação de Saul, porque nos versos anteriores, nas perseguições que ele fez a Davi, nós não vemos em nenhum momento ele consultando ao Senhor para ir ao encalço de Davi. Eu entendo que os homens de Davi eram poucos, Então Saul apenas confiava apenas no seu braço, no seu próprio exército, falava assim: eles são poucos, nós vamos prevalecer contra eles. Mas agora a realidade é bem diferente e vai logo pedir socorro. Mas o Senhor, como já sabemos, havia dito através lá de Samuel anteriormente, que o havia rejeitado. Não há nenhuma manifestação de ajuda para ele, só que estaria sozinho ali com as suas decisões. Diante de um quadro como este, se não tivermos conhecimento de todo o contexto, poderíamos até pensar que Deus é este que não olha para o seu povo quando estão passando por lutas e adversidades. Por isso é bom conhecermos a palavra de Deus, observar os contextos da história por inteiro, não observando apenas um verso, e tirando conclusões precipitadas. Infelizmente, isso acontece muito, principalmente quando uma pessoa mal intencionada, ela busca desse artifício, usar, às vezes, trechos isolados para enganar as pessoas e obter até vantagens pessoais. Observamos anteriormente que Saul praticou atos que não foi do agrado do Senhor, tendo ele o rejeitado. Mas só porque ele agiu de forma errada, não merece o perdão? Se observarmos toda a história, veremos que Deus foi até longânimo com ele, deixando que ele continuasse, segundo os historiadores, por 40 anos reinando sobre o povo de Israel. Mas com o coração dele permaneceu duro perante o Senhor. E ele não buscou o Senhor com interesse de coração. Isto me faz lembrar de Jesus na cruz, ao lado de dois malfeitores. Um deles reconheceu seus pecados e outro não. Ambos morreram, as suas almas tiveram um destino completamente diferente. Ao que se arrependeu, recebeu a promessa de que futuramente estaria com Jesus no paraíso? Não foi assim. Não foi futuramente, mas a palavra de Jesus foi hoje mesmo, naquele mesmo instante. Estaria com Jesus no paraíso. O fato de Deus não ter respondido a Saul foi tão somente pelas atitudes humanas dele, não reconhecendo o seu erro e não buscando uma forma de se tornar uma nova criatura perante o Senhor. Temos que entender que Deus, ele é misericordioso, mas ele é justo e aplica a sua justiça. Não com ódio ou agressividade, mas com amor, para que as pessoas possam se voltar para ele. E mais uma vez eu quero te afirmar que as nossas decisões, por mais simples que nos pareça, nós devemos colocá-las diante desse Deus justo, para fazermos da maneira que o agrade, mesmo que vá de encontro ao que pensamos, mesmo que não agrade o nosso coração. Faça isso, coloque a sua vida perante o Senhor e verá que Deus, ele tem o melhor para você. Bom, nós vamos continuar com esse desafio na próxima semana. Que Deus nos abençoe. Você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, juntamente com seus familiares. Vamos tomar um cafezinho?
Tchau, pessoal. Até domingo que vem.